Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro, Geografia. Nós vamos dar continuação ao estudo, né, anterior, que faltou pequena parte falando sobre a questão da indústria, né, a sua chamada localização flexível e fragmentação da produção. E em seguida a gente vai falar sobre a questão dos capitais estadunidense e chinês, né, em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil, fechando esse nosso estudo, tá ok? Então você é convidado a me acompanhar nessa leitura, nesse diálogo que a gente vai ter agora explicando para vocês o que é localização flexível inicialmente, tá bom? Muito bem. Então, nós sabemos que vivemos hoje, né, um mundo globalizado, né, onde uma forte expansão do capital, onde as empresas acabam se instalando aonde? Em diversas partes do mundo, né? O mundo do trabalho, da indústria, ela está dispersa em inúmeros países do mundo. E como nós vimos, né, existe nesse sistema, né, de globalização uma busca de quê? De dispersão das indústrias, sempre buscando o quê? Locais que favoreçam a ampliação do lucro para essas empresas. Então a gente tem, por exemplo, as chamadas empresas transnacionais automobilísticas. Só um exemplo, né? Onde, por exemplo, uma empresa transnacional, que geralmente está localizada num país desenvolvido como Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? Aquela parte que a gente chama de oeste da Europa, né? Que é a Europa desenvolvida, né? Então eles investem maciçamente em que? Pesquisa e desenvolvimento, que a gente chama de P&D. Então, essas áreas aí, desses países, né, os países centrais, os países desenvolvidos, a gente tem aí o que? O centro de pesquisa dessas empresas, né, que elas geralmente têm a sua origem, né, nesses locais, e elas é o centro de comando em todas as outras empresas que estão dentro desse próprio país, quanto em mais diversos países localizados em diversos continentes do mundo. E esse processo, né, geralmente, né, visa obter o quê? Esse processo visa obter vantagens, como, por exemplo, essa dispersão, né, dessas indústrias. Redução de custo de matéria-prima, mão de obra, né, o custo de mão de obra cada vez menor, redução, por exemplo, ou completa isenção de impostos, né, onde países onde elas serão instaladas as suas unidades produtivas, né, como a gente viu na aula anterior. Então, sempre em busca de quê? Do lucro. Então, elas possuem o quê? Essas empresas, principalmente as transnacionais? Um sistema muito eficiente de distribuição, que conta com o quê? Sofisticados meios de transporte e comunicação. Não é à toa que nós vivemos hoje, desde a década de 70 do século passado, 1970, né? O auge, né, do chamado da terceira revolução industrial, que nada mais é do que o quê? Que é um sistema que ela é baseada no chamado transporte e comunicação, tá? Ou seja, meio técnico, científico, informacional, ok? Então, esse investimento maciço na área de transporte e comunicação encurta o espaço mundial. O mundo se tornou cada vez o quê? Menor. O tempo se tornou menor, as distâncias se tornaram menor, porque os meios de comunicação e transporte, elas fazem justamente esse encolhimento do mundo. E, perdão, dessa maneira as transnacionais conseguem fazer o quê? Elas conseguem que seus produtos cheguem a todos os lugares do mundo com uma rapidez imensa e a quantidade que ela desejar. Além disso, ela utiliza-se o quê? Para ampliar seu lucro? Da terceirização do trabalho, que significa o quê? Que compreende a relação de parceria com pessoas e empresas para a execução de tarefas. Ou seja, por exemplo, uma empresa transnacional, ela precisa de mão de obra. Então, ela contrata, geralmente, uma outra empresa, e essa outra empresa, então, vai fornecer, né, como seus funcionários, dessa empresa que ele foi contratada, pessoas para trabalhar na empresa transnacional. Então, elas se livram, né, de ter o que? Eles, como seus funcionários, paga eles um salário o quê? Menor, tá ok? Muito bem, então aqui a gente tem um exemplo da produção de vendas, né, e centros de P&D de empresas transnacionais como exemplo, né? Automobilística japonesa 2009. Aí a gente tem aqui, por exemplo, que é o centro, né, que é o Japão. A gente tem aqui esse círculo aqui corresponde, por exemplo, né, a essas áreas aqui, ó.
Países de montagem de veículo, ó. Nós temos aqui, ó, vários países de montagem de veículos, né? E aqui o Japão que irradia para onde? Para os Estados Unidos, para o Oriente Médio, para a Europa, né? E aqui mostra, ó, em verde escuro, né, a evolução das exportações de 2000 e 2009 foi de 0 a 90%. Para os Estados Unidos aqui, por exemplo, né, a gente tem o quê? Teve uma redução significativamente nesse período aí. Ok? Agora, eu quero chamar a atenção de vocês nisso aqui, ó. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Rosa. Centros de P&D, de pesquisa e desenvolvimento. Aí você tem aqui, ó, oeste da Europa, tá? Você tem aqui Japão, tá? China, Estados Unidos. São grandes centros de produção científica para a criação de novos produtos e aperfeiçoamento de novos produtos. Tá ok? Então, o que acontece? Tá? Vamos avançar mais um pouco aqui, ok? Então, o que nós temos? Tá? Mais um pouco. Aí a gente tem, então, agora os chamados capitais estadunidenses e chineses no mundo e no Brasil, né? Então, vamos começar falando do capital estadunidense. Bom, nós sabemos que, historicamente, o Brasil e os Estados Unidos sempre estiveram muito ligados, né? Houve sempre relações diplomáticas e econômicas e fortes investimentos, principalmente dos Estados Unidos no Brasil. E essa influência é tanta, né? Não somente no aspecto econômico e cultural, a gente vê isso em vários lugares. Por exemplo, tanto na presença das empresas que estão presentes, das transnacionais, há muito tempo aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quanto na cultura, modo de vestir, na música, o cinema, o turismo, no vestuário. Quer dizer, há uma forte influência dos Estados Unidos no Brasil já há muito tempo. E as suas transnacionais, suas grandes empresas, né, transnacionais, estão presentes no Brasil já há muito tempo, né? Desde o início do século XX, como foi o caso da General Electric, General Motors, Kodak. Elas não se instalaram no Brasil recentemente, Johnson Johnson, Avon, etc. Está aqui desde o início do século passado. Só que até o ano de 2008, os Estados Unidos eram o maior parceiro comercial do Brasil, como a gente viu em aulas anteriores. Ou seja, o Brasil vendia mais para os Estados Unidos e comprava mais dos Estados Unidos. Sendo que em 2009 ele perdeu esse posto de primeiro lugar e passou a segundo, né? Tendo a China ultrapassado os Estados Unidos na relação desse comércio, tanto de importação quanto exportação. Só que a presença do capital estadunidense, né, ela está presente o quê? Em várias partes do mundo, e ela não é inexpressiva, ela é muito expressiva, né? E a gente verifica isso, que é uma forte influência não apenas no Brasil, na América Latina, mas em inúmeros países do mundo, né? Tanto na sua influência cultural, econômica nem se fala, né, bélica, né, mas também científica e tecnológica. A presença das universidades, né, que são grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, né, de conhecimento avançado, como Stanford, Berkeley, Princeton, Chicago, Yale, Harvard, Columbia, Ohio e tantas outras, né, são frequentadas por estudantes do mundo inteiro, né? Então, o que acontece? O conhecimento é o grande capital no mundo atual. Os Estados Unidos se destaca muito nessa área. Se bem que existe um problema muito comum nos Estados Unidos, que é o quê? Que a maior parte dos professores dessas universidades são de outros países do mundo, né? Nós temos, por exemplo, em Harvard, o professor mais novo, já lecionando em Harvard, né, foi um brasileiro. Ele tinha apenas 23, 24 anos quando ele foi professor titular nessa grande universidade lá. E aqui a gente tem um exemplo de quê? Temos um exemplo aqui da Universidade da Califórnia, na cidade de Berkeley, né, dos Estados Unidos, em 1868, da época que ela foi fundada. Não 1868 agora, né, podemos dizer essa imagem. Data da fundação dessa importante universidade, tá ok? E a gente tem o seguinte, ó, no decorrer do século XX e no século XXI, estamos falando dos Estados Unidos ainda, né? Eles realizaram, né, uma desconcentração das suas atividades somente, né? Atividades econômicas não apenas dentro do próprio território, ou seja, no interior do seu território, mas também em todo o mundo. Eles passaram a se instalar em vários países do mundo, na América Central, na América do Sul, na Europa,
na Ásia, não tanto na África, né, mas na Oceania, assim sucessivamente. E elas se instalaram em vários países com que objetivo? A gente tem sempre que ter isso em mente, né? Ampliar o número de consumidores, ou seja, ampliar o seu mercado consumidor para os seus produtos, né, os seus bens, né, e serviços, e assim obter o que? Grande soma de dinheiro ou de lucro, tanto faz, né? Que são reinvestidos em novas unidades de produção, em mais pesquisa científica, tudo isso para manter o quê? Manter a sua grande fatia no mercado internacional e assegurar o quê? A sua competitividade. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos, mais do que nunca, o mundo hoje globalizado, ele compete com vários países do mundo. Compete com a Alemanha, compete com a França, compete com o Japão e mais ultimamente compete com quem? Com a China. Sem dizer que há outros países também, né, chamados tigres asiáticos, como acontece, por exemplo, com a Coreia do Sul, não Coreia do Norte, que é um forte concorrente também, né, que possui inúmeras empresas, né, produtos que são extremamente concorridos, né, no mercado internacional, competitivos no mercado internacional, competindo com os produtos produzidos nos Estados Unidos, tá ok? Devemos lembrar que essas empresas, né, transnacionais, uma vez elas tendo inúmeras, como tem empresas filiais espalhadas no mundo, grande parte desses lucros são remetidos para onde? Para a sede, que vai fazer o quê? Vai investir novamente em mais pesquisa, mais tecnologia, para criar novos produtos ou para tornar esses produtos mais eficientes, mais competitivos no mercado internacional. Tá ok? Vamos avançar aqui mais um pouco. Então, como é que fica a questão do capital chinês? Nós falamos do capital dos Estados Unidos. Então, nós dissemos o seguinte em aulas anteriores, né? Que a China se tornou uma potência econômica, competindo com os Estados Unidos e demais países desenvolvidos, né? Como Japão, Alemanha, França, Reino Unido, que foram países que participaram da primeira e da segunda chamada Revolução Industrial. A China é um país que ela está se despontando como grande competidor aí. O que a gente verifica com isso? Nós verificamos com isso que, segundo, né, o que se vê, né, o que tudo indica, os dirigentes chineses eles desejam transformar a China numa grande potência econômica antes da metade do século XXI. E isso já está acontecendo. Tanto que a presença de empresas transnacionais da China em várias partes do mundo é uma realidade, a gente vai ver isso agora, quanto também ela deseja não ser apenas uma potência econômica, mas uma potência o quê? Geopolítica mundial, né? Tendo uma forte influência como tem os Estados Unidos hoje no mundo. E parece que isso está se consolidando, tá ok? Então vejamos aqui, ó. Como é que são os seus investimentos no mundo? Né? São grandes e diversificados, são muito grandes, são coisas assim de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões. Por exemplo, vai desde a compra de estúdios de cinema nos Estados Unidos, né? Como foi o caso da Sony, né? E outras empresas, e fábricas tradicionais, pneumáticas, indústria de agrotóxico, né? Para se tornar o quê? Para se tornar o controlador, né? O gerenciador dessas áreas aí que são estratégicas, né? Elas também investem maciçamente em redes tradicionais de hotelaria, de instituições financeiras, né? E compras até de terras na África, no Brasil e em outros países da América Latina, né? Além de outros investimentos em vários outros ramos de atividade. Então ela é muito diversificada, né? Ela ramifica muito, né? Diversifica muito para várias áreas do mundo e em diversos países do mundo também, em várias áreas, né? Vários setores. Então vamos ver aqui, por exemplo, a presença da China na África. Por exemplo, a África ela recebeu só em 2016, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 250 bilhões de reais, ou seja, 50 bilhões de dólares em investimentos, apenas de um único país, que é a China. Então, além desse recente crescimento das relações comerciais entre China e diversos países da África, né, o capital chinês tem financiado também a construção, né, de obras de infraestrutura no continente, ou seja, rodovias, ferrovias, portos, etc, etc. E isso é muito engenhoso. Por quê? Porque o que ela faz? Ela troca, né,
ela presta, as empresas, por exemplo, de engenharia, né, construindo, por exemplo, essas rodovias, essas ferrovias, esses portos, ela investe na construção dessas obras e assina um contrato onde esses países vão fornecer, garantir, né, a matéria-prima para a China. Ou seja, ela constrói uma ferrovia que também vai ser escoada, por exemplo, a matéria-prima para ele. Ela constrói, por exemplo, rodovia que vai ser escoada para a China também a matéria-prima. Ela constrói portos que depois vão exportar, vai ser porta de exportação para a China. E a gente tem aqui, ó, o mapa. Não é um mapa muito bom, né? O livro de vocês tem uma visualização melhor, mas que mostra a África, comércio de mercadoria com a China entre 2013 e 2015. Aqui, ó, a gente tem Angola foi o país que mais exportou para a China, mas você tem aqui vários outros países aqui, ó, em menor tamanho, né, de exportação. E aqui foram os países que mais importaram da China, sendo a África do Sul o maior deles, né? Aproximadamente aqui, né, para você ter uma ideia, considerando o tamanho aqui, né, dessa imagem aqui, foram 24 bilhões, milhões de dólares na Angola, né? E aproximadamente 10 milhões de dólares aqui na África do Sul. Ok? Então são bastante expressivos os investimentos da China nesse país, tá ok? Muito bem. Então a gente tem também um outro exemplo muito interessante, né, que marca bem essa ideia, é que, por exemplo, em 2016, em conjunto com dois países, Etiópia e Djibouti, a China inaugurou uma ferrovia de 750 quilômetros. Gente, é muita coisa. 750 quilômetros é muita coisa para uma única empresa, né? Ligando essas duas capitais, né? A Addis Abeba, né, que é a capital da Etiópia, com Djibouti, que também é a capital desse país. Então, esse capital são um ponto geopolítico estratégico, porque ele fica aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, voltando aqui. Né? Fica entre Etiópia e aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, chamado próximo do chifre da Ásia, no chifre da Ásia, né? Que é um ponto de exportação aqui para o mercado chinês, aqui indo para o leste, tá ok? Então, olha só, vamos avançar aqui. Aqui a gente tem uma estação de trem, né? De Addis Abeba, durante a inauguração, tudo com capital chinês e tecnologia chinesa, né? Ou seja, eles constroem, mas são as próprias empresas chinesas que fazem esse trabalho, ok? Então, também, né, em Djibouti, né, a China construiu a sua primeira base naval fora do seu território, quer dizer, pertence à China, né, só está instalada em outro país, né, na Djibouti, né? Então, a capital da Quênia, por exemplo, a cidade de Nairobi, foi construído o porto na cidade de Mombasa, né? Então, a China também construiu outra ferrovia que ela não apenas beneficia o próprio país, como a própria China, porque haverá uma importação da China de matéria-prima que passará necessariamente por esses portos aí. Então, a China tem se aproveitado desse contexto em que há o que hoje, né? Parece que não estão atentos, né? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos hoje está um pouco mais fechado com a política Trump, e a Europa, meio essa pandemia, essa coisa toda, não tem dado tido um olhar muito voltado para a África, que tem um grande potencial de recursos de solo para a agricultura e também recursos minerais, né, que é importante para a alimentação das indústrias. Então, a China tem se aproveitado desse contexto para fazer o quê? Para investir, né, maciçamente na África, enquanto os Estados Unidos e a Europa ainda estão muito acanhados nesse sentido. E quanto à América Latina? E quanto ao Brasil, como é que é a presença da China nesse país, nosso país e na América Latina? Bom, mais particularmente falando do Brasil, os investimentos chineses têm crescido muito nos últimos anos, né? Seguindo o quê? Uma política, né, de procurar manter uma influência muito grande, né, econômica e geopolítica também nos países, não apenas da África, né, e outros países, outros continentes, mas também na América Latina. Então, por exemplo, em 2015, 2017, a China investiu apenas no Brasil 21 bilhões de dólares, aproximadamente aí, se a gente considerar R$5 o dólar, 2,510, daí mais ou menos uns 100 bilhões de dólares aqui no Brasil, né? E o que ela fez com esse dinheiro todo? Ela comprou 21 empresas, né? Companhias, por exemplo, de distribuição de eletricidade, de energia elétrica, né?
principalmente no estado de São Paulo, e também ela tem feito o quê? Para abastecer, né, o seu rebanho, suínos e galináceos, né, de galinha, né, para alimentar o seu enorme mercado consumidor, ela tem também buscado controle na comercialização, né, desses grãos, né, na produção, por exemplo, de soja. Tá? E aí o que ela fez? Ela comprou parte da empresa processadora de grãos de soja, né, no estado do Mato Grosso, que é um dos maiores áreas produtoras, por exemplo, de soja no Brasil. Agora, existem inúmeras outras empresas que já estão instaladas aqui no Brasil, empresas transnacionais que são estatais, sobretudo, chinesas, né? Como, por exemplo, a Sany, não é Sony, Sany, né, que produz máquinas e equipamentos, a Huawei, que produz produtos eletrônicos, a Lenovo, produtos de comunicação, e a Chery e a Jaque, né, que são produtoras de automóveis. Certamente vocês já viram aqueles carros pequenininhos, né, parece de papel, né, são relativamente baratos, não são tão baratos, mas são competitivos, né, em relação aos carros populares no Brasil. Então, a China está presente, né, de várias maneiras no Brasil. Agora, o grande projeto da China é construir a chamada ferrovia bioceânica, que ligará futuramente, né, o leste, né, o Brasil com o leste, ou seja, fazer uma ferrovia que ligará o Brasil, passando por aquela região norte lá do Brasil, né, a região amazônica, né, em direção ao Peru e desaguando no Oceano Pacífico, porque o Brasil, como bem sabemos, ele é apenas banhado pelo quê? Ele é apenas banhado pelo Oceano Atlântico. Ele não tem saída para onde? Para o Pacífico. Se eles conseguirem essa empreitada, eles dispõem de tecnologia, né, para superar, né, as montanhas, né, rochosas que tem ali na Cordilheira dos Andes, né, na área do Peru. Eles possuem tecnologia para isso, na construção de pontes, viadutos, né, túneis, etc. Eles conseguirão também com isso fazer o quê? Lucrar muito, né? Tanto por causa do investimento em infraestrutura, né, que o Brasil teria que pagar essas empresas chinesas, quanto também haverá um encurtamento na distância entre Brasil e China, não tendo que passar nem pelo Canal do Panamá e nem contornando o sul do Chile, né, o que é uma forte, né, estratégica para manter a sua presença geopolítica aqui no Brasil e na América do Sul. Tá bom? Espero que tenham gostado e a gente se vê então na próxima videoaula. Um grande abraço a todos.